quando nós vamos ver a história de Davi, nós percebemos isso. O que o profeta fez quando ele chegou lá na casa lá do pai de Davi? O que aconteceu ali? Ele olhou a estatura, ele olhou o homem forte, ele olhou o homem que estava naquele momento lá, e olhando a aparência física daquele homem, daqueles homens. E Deus é tão maravilhoso que Ele não tem atenção nisso. Ele não tem atenção se o seu rostinho é lindo. Ele não tem atenção se você é magro, se você é gordo. Ele não tem atenção se você é baixo, se você é pequeno. Ele não tem atenção nisso. Ele não olha a aparência. Ele olha para dentro do seu coração. Ele olha a disposição que você tem quando você está sozinho. Ele olha o comportamento que você tem quando você está na sua casa. Quando você abre a porta do seu quarto, quando você ajoelha, quando você tira um momento com Ele, quando você ora, quando você entrega a sua vida a Ele. Ele olha, é a disposição que você tem. Ele olha o compromisso que você tem. Davi, ele não estava lá no momento. Quando Samuel chegou, quando Samuel entrou naquela casa, certamente ele pode ter visto lá como eu estou vendo você aqui agora. Ele viu, olha, nossa, que camisa bonita, Guilherme, que essa gravata bonita. Nossa, que casaco lindo, rosa. Nossa, Kimberly, como você é linda com esse cabelo. Nossa, como, oh, irmão, seu casaco, olha, ferrugem, é bonito. Quem sabe ele chegou lá, olha, Ricardo, como você é alto, grande, forte. Samuel, quando chegou lá, ele olhou a aparência física das pessoas, dos homens que ali estava. Ele olhou o que exteriormente estava à vista dele, o que ele conseguia fazer análise, o que ele conseguia ver. Mas, irmãos, esse Deus, ele é tão espetacular que ele não vai olhar o que está de fora. Ele vai olhar o seu coração. Ele vai olhar a sua intimidade. Ele vai olhar o momento, como você adora, como você busca, como você exalta. E o que esse Deus falou para Samuel? Ele disse assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Sabe o que Deus olhou? A fidelidade de Davi naquele anonimato, quando ele estava sozinho, quando ele estava lá cuidando, pastoreando as ovelhas, quando ele estava lá tendo aquele cuidado com pouco, com o mínimo, com nada, porque quando os olhos dos homens olham, eles pensam: ah, não é nada, não tem capacidade, não pode, não vai conseguir. Mas quando Deus olha para você, Ele olha: ah, ele pode ser pequeno, mas eu vou fazer ele grande. Ele pode não ter nada, mas eu vou prosperar. Deus não te olha como homem.
olha para você. Eu queria que você fizesse uma análise agora da sua vida. Como os homens têm te olhado? Porque você sabe que o reflexo, muitas vezes, que nós vivemos é conforme aquilo que as pessoas nos dizem, como as pessoas nos olham. Eu não sei. Quem sabe você está aqui hoje e você está dizendo: tem uma mais bonita, tem um mais bonito, tem um corpo melhor, tem uma vida melhor, quem sabe? Mas eu quero dizer para você, esse Deus, Ele está do seu lado, Ele te olha, Ele enxerga você diferente, Ele encontra agora a sua vida, o seu coração, e Ele diz para você: não interessa o que as pessoas dizem, eu tenho cuidado, eu valorizo você, eu me importo com você. Aleluias. Você está pensando sobre isso? Sabe, muitas vezes nós não entramos por aquela porta, ou nós vivenciamos isso que aqui estamos fazendo, esse culto, essa palavra, essa adoração, mas muitas vezes nós não temos atenção realmente do que Deus quer falar conosco. Muitas vezes você entra por aquela porta e você diz: eu tenho obrigação, ou eu quero ir para que as pessoas me enxerguem, para que as pessoas tenham um pensamento a meu respeito, para que as pessoas me vejam de uma forma. Mas muitas vezes longe dos olhos dos homens, eu tenho pensamento, eu tenho momentos, eu tenho circunstâncias, eu faço coisas contrárias a essa palavra, irmãos, mas não interessa, eu posso não ver, outras pessoas não podem te ver, mas eu quero dizer para você: os olhos do Senhor estão atentos, e Ele vê você de uma forma diferente. Quem sabe você tem um complexo do seu corpo físico? Quem sabe você tem um complexo pela sua aparência? Quem sabe você tem um complexo, você sente uma dor porque você foi rejeitado, porque você foi largado, porque você foi humilhado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: diante dos olhos dos homens e de Samuel, que ali estava, por ordem do Deus Todo-Poderoso, ele viu de uma forma, a visão dele era só exterior, mas esse Deus, ele tinha escolhido, esse Deus tinha marcado, esse Deus via diferente. E não eram as pessoas que ali estavam, não era o momento que ali as pessoas estavam vivendo, mas era aquilo que Deus viu em relação a um homem. E Deus viu sobre Davi um homem diferente, um homem dedicado, um homem fiel, um homem que buscava, que cuidava. Não via ninguém, estava lá para ver ele. Analisa a sua vida agora, aonde você vai, ou aonde você está, ou aonde você se encontra, ou aonde você, ou pelo telefone, sei lá, ou pelo que você vê na internet, não sei, ou pelo que você está fazendo, não sei. Analisa agora. Deus mandou Samuel e consagrar o rei, ungir o rei. E quando ele olhou para as pessoas que ali estavam, ele viu a aparência, mas ele não enxergou Davi. Mas esse Deus enxergou Davi. Deus estava com os olhos sobre Davi. Ele via Davi diferente.
Davi estava ali, cuidando, se aperfeiçoando. Ele estava ali se dedicando, salmodiando, escrevendo salmos. Davi estava ali buscando no quarto dele, com a porta fechada, adorando a esse Deus, buscando a presença dele, elevando aquilo que ele sentia. O coração dele estava cheio, era isso que ele fazia. Ele adorava esse Deus, o coração dele estava cheio da presença de Deus. E Deus teve um olhar diferente sobre aquela situação. Deus olha a disposição e não a posição que você ocupa. Deus, Ele vê o sacrifício e não a quantidade. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus estava ali no templo, estava ali sentado, e várias pessoas veio ofertar naquele momento. E a palavra de Deus vai dizer que muitos que ali estavam levavam o que sobrava, entregava aquilo que estava sobrando. A palavra de Deus diz assim, que Deus, Jesus, ele chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou mais no gasofilácio do que qualquer um que estiveram ofertando, porque todos ofertaram o que lhe sobraram. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía do seu sustento. Não é aquilo que sobra, irmãos. É aquilo que você faz pelo sacrifício de honrar essa palavra que é verdadeira. Não é aquilo que sobra, é aquilo que você dedica e você fala assim: não, eu não tenho muito, mas conforme a palavra me conduz, eu vou ser fiel a ela. Não é a quantidade, é como você deposita, é a disposição do seu coração, é a fidelidade que você tem. Ele não olha para você pela quantidade, ele vê o sacrifício. Aquela viúva, ela entregou o pouco que ela tinha. Aí você vai dizer para mim assim: ah, pastora, mas se eu entregar o pouco que eu tenho, eu fico sem. É questão de olhar ótico, é questão de ver em quem você confia, é questão de ver aonde está o seu coração, é questão de ver quem foi que te prometeu, quem falou com você. É questão de ver que quem conduz a sua vida. A questão é aonde você está com seus olhos, porque Deus vê diferente. Você pode estar dizendo assim: ah, não, eu vou fazer, eu faço. Quem sabe você diz assim porque você tem um tempo. Aí você vira e fala assim: não, eu vou porque eu tenho um tempo. Eu vou porque eu tenho aqui, eu trabalho durante o dia, mas eu tenho a noite para fazer. Eu vou porque eu vou aqui, sabe? Porque me resta tempo. Eu vou porque não, isso aí me sobra. Isso aí me sobra, eu vou fazer porque sobra. Eu vou fazer porque eu tenho. Mas aquela viúva não. Aquela viúva deu
aquelas 2 moedinhas que ela tinha. E Jesus disse: essa deu tudo. Essa fez. Ele quis dizer assim: ó, essa acreditou, confiou. Essa honrou, amou. Essa dedicou. É isso que essa palavra diz. Irmão, é tempo de nós olharmos, de nós termos a percepção dessa visão de Deus para a nossa vida. Irmãos, nós não estamos aqui para fechar os nossos olhos, para tentar nos enganar por desculpa. Não, não, essa palavra, ela é verdade. E aqui ela fala de sacrifício, de nos debruçar nesse reino, de nos envolver com esse Deus, de confiar que Ele é aquele que pode mover sobre todas as coisas. Irmãos, pensa sobre isso. Você tem a oportunidade nessa tarde de levar essa palavra para dentro do seu coração. Nós já falamos de um homem, Davi. Nós falamos que esse homem, Deus viu ele diferente, mas ele estava lá cuidando, ele estava lá derramando na presença desse Deus. Falamos de outra mulher, essa mulher aqui, ó, que depositou lá o que ela tinha, as 2 moedas. O que você tem feito? Irmãos, essa palavra, ela tem que vir sobre o nosso coração e fazer alguma diferença. Essa palavra, ela tem que vir sobre o nosso coração e fazer nos enxergar o que esse Deus pensa a nosso respeito. Qual é a visão que esse Deus tem a nosso respeito? O que esse Deus espera de você? Isso que nós temos que perceber. Deus, Ele vê arrependimento e não rótulo. Oh, esse Deus, Ele é maravilhoso. Enquanto eu consigo ver você aqui diante dos meus olhos e sei somente o que está aqui, Deus sabe o que está no profundo do seu coração. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe como você está aqui agora. Deus sabe quais são os seus pensamentos. Deus sabe o que você está sentindo. Deus sabe. E Ele vê algo diferente para a sua vida. Sabe? É maravilhoso nós termos a percepção dessa palavra, o conhecimento dessa palavra. Quero te perguntar aqui uma coisa. Você tem tirado um tempo para falar com esse Deus? Ou você não tem tempo? Ou você está igual aqueles homens ali que dava o que sobrava? Ou você fala assim: não, eu vou, Senhor, eu tenho aqui 4 horinhas para me dormir, mas eu vou tirar 5 minutos para falar com o Senhor. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Você tem tirado esse momento para esse Deus? Ele está com os olhos voltados para você. O que você veio fazer aqui? Pensa. Eu não vou te perguntar e nem quero que você me responda. Quer dizer, eu vou te perguntar, mas eu não quero que você me responda. O que você veio fazer aqui? Qual é a sua intenção quando você entrou por aquela porta? Qual é a sua intenção quando você entrou ali? O que você pensou? Fraco você podia estar, porque quando você está fraco, Ele entra e faz você forte.
Quem sabe você pode estar, mas quando você entra por aquela porta, quando você entra por aquela porta, esse Deus poderoso, Ele está aqui. Ele transforma o seu pranto em alegria. Ele toca sobre a sua vida, e o que era derrota, Ele transforma em vitória. Ele alcança você. Sabe o arrependimento? Sabe que quando nós olhamos a Bíblia, a gente vê que a Bíblia ela é maravilhosa. E sabe quando na história de Zaqueu, você vai ver isso. Aquele homem era poderoso, era cobrador de imposto. Aquele homem certamente devia ser muito bem sucedido. Mas ele não olhou para aquilo que ele era. Ele viu que o Todo-Poderoso estava passando naquele lugar. E quando o Todo-Poderoso passa, e quando o Todo-Poderoso entra, e quando o Todo-Poderoso penetra, tem que surgir algo diferente. E aquele homem, ouvindo isso, falou: não. Ele subiu em uma árvore para chamar a atenção daquele que vê diferente. Ele subiu numa árvore, ele fez um esforço de subir em um lugar para poder chamar a atenção de quem ele percebeu que valia a pena, de quem ele percebeu que tinha um olhar diferente por ele, porque ele percebeu: não, aquele não julga, ele levanta. Não, ele percebeu: aquele não me ignora, ele me traz para a presença dele. Ele disse: não, aquele poderoso tem uma visão diferente. Ele não vê porque eu sou fraco. Oh não, ele não vê porque eu sou menos entendido, tenho menos estudo. Não, ele me levanta, ele me perdoa, ele me traz, ele me dá conhecimento, ele me fortalece. Se ele não tivesse chamado a atenção daquele Todo-Poderoso, ele não ia ver a diferença na vida dele. O mundo ele pode dizer tudo a seu respeito. O mundo pode dizer para você que você não tem capacidade. O mundo pode dizer para você: não vai, você não vai conseguir. Sabe aquele projeto, aquele plano? Sabe aquilo que você sonha? Sabe que aquilo que você imagina para a sua vida? O mundo pode dizer para você assim: não, você não vai. Mas o Todo-Poderoso, Ele vê diferente. Ele diz assim: não, filho, vai. Filho, levanta. Filho, se coloca de pé. Filho, marche. Filho, vai atrás daquilo que você quer. Estuda, filho. Senhor, Deus fala: eu vejo diferente. Ele quer fazer diferente na sua vida. Ele quer mover diferente. Ele quer fazer diferente sobre você. A multidão dizia, que aquele homem era um publicano, pecador, um traidor. Mas Deus não. Deus olhou para aquele homem e disse assim: não, esse homem tem no coração dele arrependimento. Esse homem olhou para dentro dele. Esse homem percebeu que só eu poderia mudar a história dele.
Oh, esse homem, eu vou levantar, eu vou colocar ele de pé, eu vou mudar a história dele, eu vou tocar na vida dele, eu vou tocar sobre a casa dele. Aleluias. Porque a palavra de Deus diz assim: então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Há salvação para a sua vida, há perdão para você, há alegria para o seu coração, há mudança de vida para a sua história, há mover do Espírito Santo, há cura sobre a sua vida, há as maravilhas, o extraordinário de Deus sobre você, sobre a sua vida. Você tem buscado por isso, você tem buscado para enxergar, para você perceber esse olhar que Deus tem a seu respeito. Só assim você vai mudar a sua mente. Se você perceber o olhar que Deus tem para você, o olhar diferente que Deus tem para a sua vida, o propósito que Ele tem para você, você vai caminhar diferente, você vai fazer diferente, você vai escolher diferente, você vai caminhar diferente, você vai viver diferente, porque os olhos desse Deus têm sobrenatural sobre a sua vida. Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos, nós estarmos debaixo desse olhar que restaura, que muda, que transforma, que traz vida aonde há morte. É muito bom a gente estarmos debaixo desse olhar que nos levanta, que nos dá uma nova expectativa. O que você acha que Deus vê em você? Faz uma análise aí. O que você acha que Deus vê a seu respeito? O que você acha que Deus vê em você hoje, na sua estadia aqui nessa terra? Porque esse olhar restaurador, esse olhar que traz sobrenatural sobre a nossa vida, ele viu algo diferente em nós. Sabe aquela morte lá na cruz do Calvário? Foi porque Ele viu diferente em você. Sabe aquele olhar que Deus sempre procura, que a palavra de Deus diz que os olhos dele estão à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de adorador, porque o amor dele, o olhar dele a seu respeito já está na morte daquela cruz. Ele provou que ele pensa diferente de você. Ele provou que Ele confia em você, que Ele tem um propósito na sua vida, que Ele tem um projeto na sua vida. Esse Deus, Ele vê adorador em perseguidor. Paulo,
Não interessa o que você fez no passado, não interessa as acusações do passado. Esse Deus, Ele morreu naquela cruz e levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, as transgressões. Ele deixou para a nossa vida um olhar diferente, um olhar de perdão. Ele tem um olhar diferente. Ele vê num covarde, ele vê um líder. Quem sabe você pensa, não, eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso, minha voz não é boa. Quem sabe você, não, eu não tenho força, não sei pregar. Quem sabe você pensa assim, não posso ser da salinha das crianças, porque eu não tenho paciência com criança. Quem sabe você fala assim, não vou fazer parte de um departamento, porque eu não quero me comprometer, porque eu não quero. Ele vê liderança naquele que teme em fazer algo. Ele vê um líder. Gideão estava malhando trigo no lagar, estava fazendo algo que não era um lugar específico para ele fazer. Mas Deus pega o fraco, Deus pega aquele que acha que não é nada e eleva, e engrandece, e coloca ele de pé, e exalta, e sopra sobre a vida dele, e faz ele conquistar, e faz coisas grandes, coloca ele no alto, exalta ele, dá sabedoria, capacidade. Deus faz o fraco, aquele que teme, virar líder. E esse Deus, Ele está aqui. Esse Deus, Ele está aqui nessa noite. O Todo-Poderoso, Ele está aqui. Eu não sei como você entrou, eu não sei como você veio, eu não sei o que está no seu coração, eu não sei o que você está pensando, eu não sei o que você acha dessa palavra, eu não sei a intimidade que você tem, mas eu quero dizer para você: você saiu da sua casa, Deus te trouxe para esse lugar, porque Deus tinha uma palavra, Deus tinha algo especial para você. Ele quer te dizer: eu te levanto, eu fortaleço a sua vida, eu te faço líder, eu te coloco nos melhores lugares, eu vou exaltar a sua vida, eu vou te restituir. Deus restitui, Deus cura, Ele vê diferente. Como que você tem se visto? Qual é a visão que você tem de você? O que você acha de você? O que você pensa de você? Deus tem pensamentos extraordinários a seu respeito. Deus quer te levantar nessa tarde. Deus quer mover sobre a sua vida. Ele quer te fazer vitorioso. Ele quer te fazer enxergar aquilo que Ele tem a seu respeito. Ele quer levantar você. Quem sabe você saiu da sua casa hoje e falou: eu vou porque eu preciso, mas a minha vontade não era de estar nesse lugar. Deus fala com você: filho, eu te trouxe aqui porque eu quero fazer uma nova aliança. Filha, eu te trouxe aqui porque eu quero colocar você de pé. Filho, eu te trouxe aqui porque eu vou tirar a fraqueza,
e colocar a força sobre você. Filho, eu te trouxe aqui porque eu tenho um propósito. Eu te chamei, eu tenho um projeto. Eu quero te levantar, eu quero restaurar, eu quero mover sobre a sua vida. Aleluias. Deus te vê de uma forma diferente. Não ouça a voz do inimigo. Ouça a voz desse Deus. Sabe o que Deus vê num fugitivo? Um libertador. Quem sabe você já fugiu tanto. Sei que você não é como Moisés, que ficou 40 anos lá, fugindo. Mas quem sabe você está aqui há algum tempo. Quem sabe você já está em algum tempo que você está fugindo da presença de Deus. Quem sabe já tem algum tempo que você está se escondendo. Quem sabe já tem algum tempo você está longe. Deus, Ele diz para você: ô filho, eu trouxe você aqui porque eu quero fazer algo extraordinário sobre a sua vida. Eu quero te dar ousadia. Eu quero levantar você. Eu quero colocar palavras na sua boca. Eu quero mover sobre a sua vida. Eu quero trazer a alegria verdadeira sobre você. Quem sabe um dia você já fez, você já pregou, você já cantou. Quem sabe um dia você já fez algo e hoje você está fora. Deus diz para você: eu quero você. Eu penso diferente a seu respeito. Eu não olho o seu passado. Eu não olho o que você fez. Eu quero estabelecer um projeto sobre a sua vida. Aleluias. Queria convidar você a ficar de pé. Você sabe o que Deus pensa a seu respeito? Você sabe o que Deus vê em você? Eu te perguntei, você sabe o que você vê? Agora eu te pergunto, você sabe o que Deus vê a seu respeito? Quem sabe você estava fugindo, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar assim: venha, venha, porque eu quero fazer de você um grande libertador. Eu quero fazer você uma pessoa que encontre, que esteja com pessoas, que fale para pessoas do meu grandioso amor. Eu quero fazer algo diferente sobre a sua vida. Quem sabe você está para baixo, está cabisbaixo. Minha língua enrolou igual do pastor de manhã. Quem sabe, eu não sei. Quem sabe? Mas Deus, Ele te chama essa tarde. Deus quer falar com você essa tarde. Deus quer trazer sobre o seu coração aquilo que Ele vê em seu respeito. E quando você enxerga o que Ele vê a seu respeito, é exterminado todo medo, porque a verdade dEle sobressai sobre a sua vida. E quando você sabe o que Deus vê, como Deus vê você, como Deus vê, quando você sabe disso, você vai ter uma intimidade, você vai ter força, você vai ser ousado, você vai batalhar, você não vai parar, você vai lutar, continuar, porque o Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Queria que a equipe de novo subisse. Hoje eu não vou chamar você para
para voltar para Cristo. Eu vou chamar você para se arrepender. Sabe por quê? Porque você tem que saber o que Deus tem para a sua vida. Hoje eu vou chamar você para vir aqui à frente. Você que não sabe o que Deus tem para a sua vida. Primeiro você vai descobrir. Primeiro você vai ver as coisas que só Deus vê sobre a respeito de você, para depois você tomar outra decisão. Você tem que saber o que esse Deus vê em você, qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. Você tem que conhecer esse Deus. E quem sabe você não sabe ainda. Quem sabe você está aí no seu lugar e não sabe o que Deus vê a seu respeito. Eu quero chamar você, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando para que esse Deus toque sobre o seu coração, para que esse Deus fale sobre a sua vida, para que esse Deus envolva você, para que esse Deus traga clareza sobre o seu coração. Venha aqui à frente. Esse Deus, Ele está aqui. Esse Deus, Ele está aqui. Ele move sobre a sua vida. Quem sabe você está passando por um momento difícil e você está dizendo assim: não, eu não sirvo para nada. Não, eu não vou dar conta de nada. Não, olha, já tenho certa idade e nunca me aconteceu nada. Tem pessoas que viram para mim e falam: não, pastor, eu já estou nessa idade, não dei conta de fazer nada, não sou nada e não vou dar conta, vou desistir. Quem sabe você está aqui e pensa dessa forma. Eu quero dizer para você: vem aqui à frente, porque Deus vai trazer sobre a sua mente o que só Ele sabe de você, o que só Ele tem de pensamentos sobre você. Aleluias. O louvor vai estar cantando, e enquanto ele canta, eu quero que você venha aqui à frente. Venha aqui à frente, porque esse Deus, Ele está aqui neste momento. Esse Deus, Ele toca sobre a sua vida. Esse Deus, Ele sopra sobre a sua mente. Esse Deus, Ele sopra sobre o seu coração. Ele te dá uma nova visão. Ele abre os olhos. Ele faz. Aleluias. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Quem sabe você está com medo? Quem sabe Satanás tem soprado sobre os seus ouvidos e tem colocado temor sobre o seu coração. Quem sabe você nem tem saído de casa. Quem sabe você quer ficar trancado em um quarto. Quem sabe você não quer mais ir para o trabalho, não quer mais caminhar, não quer estar com pessoas. Eu quero dizer para você: vem aqui, venha, porque esse Deus que tem um olhar diferente, esse Deus que tem algo diferente, que sabe a seu respeito, Ele está aqui neste lugar e Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer tocar sobre o seu coração. Aleluias.
Estenda sua mão para cá. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Estenda sua mão para cá, ora. Ora. Ora, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste lugar. E você veio aqui para adorar, para exaltar, para orar a esse Deus que tem poder absoluto. Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu apresento agora, Deus, a vida, Senhor, dos teus filhos, Deus, em tuas mãos. Senhor, eu sei que o Senhor é aquele que tem poder. Oh Deus, os seus olhos, Pai, os seus olhos estão atentos, oh Deus, a cada Senhor, o Senhor tem uma forma especial, Deus, sobre cada um que aqui está. O Senhor tem um projeto, o Senhor tem um plano. Oh Deus, eu te peço, coloca as tuas mãos de poder agora. Vai tocando, Deus. Vai colocando as tuas mãos de poder, desde a planta dos pés até o último fio de cabelo. Deus, em nome de Jesus, envolva. Senhor, arranca todo medo. Arranca, Deus, em nome de Jesus, toda voz de Satanás. Lança por terra, Deus, todo complexo de inferioridade. Ó Senhor, vai colocando as tuas mãos, vai trazendo no pensamento deles, Pai, aquilo que o Senhor pensa deles, aquilo que o Senhor tem para eles, aquilo que o Senhor quer para eles, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, toca, Deus, que a tua presença que é real, Deus, em nome de Jesus, Pai, envolva, Deus, cada coração, cada mente, e que eles saiam, Deus, em nome de Jesus, deste lugar diferente. Que a voz do Senhor sopre, Deus, sobre a mente deles, e o pensamento do Senhor, Deus, esteja sobre cada um, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus, quando Ele chama, não há nada e nem ninguém que pode impedir. Aleluias, glória a Deus. Que esse Deus venha mover sobre a vida de vocês, e que essa semana você sinta a voz desse Deus sobre o seu ouvido. Que você sinta a força desse Deus sobre o seu ouvido. Que você seja renovado por esse Deus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus vê diferente, irmão. Deus vê diferente. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai te dar a capacidade de começar a ver e entender também diferente. E essa palavra que foi ministrada hoje, ela vai ecoar no teu coração nos próximos dias, para que você possa alcançar aquilo que Deus projetou para você. Amém? Aleluia. Antes de ministrar a nossa ceia, nós vamos chamar aqui alguns irmãos que estão se tornando membros da nossa igreja, estão se aliançando à nossa igreja. Amém? Então, na medida que eu falar o nome aqui, você vai me ajudar. Como que você vai me ajudar? A fazer barulho, irmão. Nós somos um povo barulhento, já é tradição. Está entendendo? Quando você estava andando por caminhos distantes, aí você ia em alguns lugares que você gritava, chorava, se emocionava. Mas você não pode entender que esse ambiente aqui é um ambiente, não é um ambiente culto fúnebre, não, irmão.
Nós temos o Deus da alegria no nosso coração. Então você vai fazer barulho, você vai aplaudir a Deus. Por quê? Porque o corpo, que é a igreja de Cristo, está recebendo novos membros, novas mãos, para dividir a carga, né, minha filha? Nós que somos pequenininhos,